Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com sua família. Preste atenção no que você vai ouvir a respeito da palavra de Deus. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos começar por este Evangelho, Marcos, capítulo 2. Aqui diz o seguinte: alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma grande multidão, que não se podiam encontrar lugar, nem mesmo junto à porta. Ele os instruía. Irmãos e irmãs, o tema da lista desses vídeos que você vai assistir, esse é o primeiro, é a respeito da confissão. Todos vocês já ouviram falar a respeito da confissão. Uns acreditam, outros não. Existe uma polêmica a respeito disso. Mas vamos tomar como base as Sagradas Escrituras para ver se nós encontramos algo relacionado a essa palavra, confissão. Começando por esse texto aí de Marcos, capítulo 2, nós percebemos que Jesus estava na casa de Pedro, ali em Cafarnaum. Ele estava parando ali. E veio uma multidão para escutar a palavra de Deus e ser curados de suas doenças. Porque Jesus tinha o poder de curar enfermidades, expulsar demônios e até ressuscitar mortos. Aconteceu que, enquanto ele estava ali, vieram 4 homens trazendo num leito deitado um homem que estava paralítico. Eu não sei se aquele homem era parente deles ou amigo, não sabemos, a Bíblia não relata. Mas esses 4 homens, segurando em cada ponta aquele leito, tentavam entrar no meio da multidão para colocar o enfermo diante de Jesus. Eles tinham muita fé, eles sabiam em seus corações que se eles colocassem este enfermo diante de Jesus, ele seria curado, se levantaria dali. Eles tinham essa fé, mas era muita gente. O que eles fizeram? Subiram sobre o teto da casa e abriram um buraco. Desceram com cordas, sim, 4 pontas. Desceram com cordas o enfermo bem na frente de Jesus. Quando o povo que estava ali dentro da casa, porque tinha uma multidão fora, mas dentro também estava apinhado de gente. Quando eles viram isso, e Jesus olhou para cima também, admirou-se da tão grande fé daqueles homens. Talvez o paralítico não tivesse nem fé, não acreditasse que se levantaria dali. Mas pela fé daqueles 4 homens, Jesus se admirou. Descobriram o telhado, fizeram um buraco lá em cima e desceram o enfermo na frente deles. Essa era a fé deles. E se esse enfermo fosse posto diante de Jesus, ele sairia dali andando. Jesus, então, ele disse àquele enfermo: filho, tenha coragem, os teus pecados estão todos perdoados. Quando ele falou assim, no meio deles, e ali perto de Jesus, tinha alguns fariseus, escribas, doutores da lei, que conheciam muito bem as Sagradas Escrituras. Começaram a murmurar, a falar entre eles o seguinte: este homem está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Como ele diz, teus pecados estão perdoados? Quem é ele para falar uma coisa dessas? Mas eles estavam pensando assim e murmurando, falando baixinho entre eles, porque eles conheciam a palavra de Deus e sabiam muito bem que para perdoar pecados e ser purificado, era necessário que
o homem fosse até o templo. E lá, diante dos sacerdotes que estavam oficiando, recebiam então a absolvição, o perdão dos pecados, após confessar os pecados ao sacerdote. Existia um rito, uma cerimônia que se chamava o sacrifício pelo pecado. Isso era feito no templo. E antigamente, quando não tinha templo, era uma tenda. Sim, lá na época de Moisés, depois Josué e Samuel, não existia templo. Até o tempo de Davi não existia templo. Os que cometiam pecado precisavam ir aos sacerdotes. E havia este sacrifício pelo pecado. Um animal era oferecido, animal puro. Dependendo de quem e da situação, um novilho, um carneiro, uma cabra, uma ovelha, um par de rolas, 2 pombinhos, ou até trigo. Sim, trigo. Dependendo das posses da pessoa. Se eram pessoas que tinham mais posses, mais condições financeiras melhor, ofereciam animais. Se eram pobres, pessoas que não tinham condições de oferecer sacrifício em animais, oferecia cereais ou 2 rolas ou 2 pombinhos. Um era sacrifício pelo pecado, que o sacerdote fazia diante do altar do holocausto. Outro era o sacrifício pelo pecado. Então, primeiro se fazia o sacrifício pelo pecado. Eram os sacerdotes que tinham este ofício, essa autoridade para perdoar pecados e absolver o povo. Mas o que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava perdoando e purificando o pecador, sem ser levado ao templo. Para eles, Jesus estava cometendo um grande pecado. Sim. Era errado o que o povo fazia e o que os sacerdotes faziam no templo e antigamente, diante da tenda de reunião. Não, era a lei de Moisés, lei de Deus, era muito certo. E era dessa forma que Deus perdoava e purificava o povo, através dos sacerdotes, por meio de sacrifícios de animais. Está em Levíticos, capítulo 4 e 5. Levítico, o livro de Levítico, é um livro do Manual dos Sacerdotes, muito antigo. Ali, eles tinham toda a instrução de como fazer, efetuar esta absolvição, perdão dos pecados. Então, existiam muitas formas de sacrifício. Além do sacrifício do pecado, de holocausto, tinha sacrifício votivo, sacrifício pacífico, vários tipos de sacrifício. Mas estamos falando e vamos comentar a respeito da confissão dos pecados. Confissão. Como era antigamente e como é hoje. E por que ainda os pecados devem ser perdoados e purificados da parte de Deus por meio de Jesus Cristo na nova aliança. Porque a igreja ela tem esta autoridade, este poder, e porque somente os sacerdotes podem exercer este sacramento, esta ordem, esta autoridade, em nome de Deus e de Cristo, para perdoar e purificar o pecado do povo. Então, vocês ouviram. Se vocês tiverem alguma dúvida, leia o livro dos Levíticos, capítulo 4 e 5, que fala exatamente sobre este assunto que estamos ensinando você, sobre o sacrifício do pecado. O que os sacerdotes faziam, sim, era autorizado por Deus, e esse perdão, essa purificação, ela acontecia. Mas eles não podiam pedir perdão a Deus diretamente e eram perdoados e purificados quando cometiam pecado. Não. Existia templo, existia sacerdote, existia a lei, a instrução. E era dessa forma que Deus instruiu Moisés, e Moisés aos seu irmão Arão,
e aos filhos de Arão, que se tornaram a linhagem de sacerdote. Dali vem, de Arão e de Moisés, vem a linhagem dos sacerdotes e dos levitas, que eram os ajudantes do sacerdote na tenda do encontro e, posteriormente, no templo. Jesus, com grande sabedoria, percebeu que eles estavam murmurando a respeito disso. Quem é esse homem que tem autoridade para perdoar os pecados? Só Deus tem esse poder. E ele faz isso no templo, através dos sacerdotes. Eles estavam errados? Não, não estavam. Mas eles não conheciam e nem reconheciam Jesus, que estava ali diante deles, como o Messias, como o Filho de Deus. Para eles, Jesus era um profeta. Para outros, um falso profeta. E quando ele falou, os teus pecados estão perdoados, eles não aceitaram, mas não falaram nada em público. Jesus, conhecendo o pensamento dos corações e o que eles estavam pensando e dizendo entre eles, os doutores da lei, ali, saduceus, fariseus, que estavam ali, escribas. Ele disse, diante de todos, e olhando para eles, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te, toma o teu leito e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra o poder, a autoridade para perdoar os pecados, eu ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Aquele homem que estava na maca deitado, não sabemos que tipo de enfermidade ele tinha, mas ele estava paralisado. Não podia se levantar. Quanto tempo estava naquele leito, não sabemos. Ele se levantou, sentiu um poder, um calor, e ficou forte, sentiu que poderia se levantar mesmo, e ele se levantou. E foi curado instantaneamente. Pegou aquela padiola e todos abriram caminho na porta e ele saiu andando. O povo começou a louvar e a glorificar a Deus e diziam, nunca vimos coisas assim tão maravilhosas. Este homem realmente é um profeta de Deus. Então, muitos acreditavam, e a maioria, que ele era um profeta de Deus, outros que era um falso profeta. Mas alguns só, discípulos mais chegados, é que sabiam que ele era o Messias, porque ele tinha se revelado como Messias. Mas o povo, quase que em geral, não admitia Jesus como Messias. E Jesus também não falava para todos que ele era o Messias. Então, meus amados irmãos e irmãs, este é o primeiro vídeo de um assunto muito importante a respeito dessa palavra que está relacionada, confissão está relacionada a arrependimento, a pedir perdão, a perdoar e está relacionada também com a fé. Porque se não tiver fé, você nunca vai ser perdoado e nem purificado. Mas está relacionado a confissão com o arrependimento sincero e verdadeiro, com o pedir perdão às pessoas e a Deus e perdoar também aqueles que devem. Vamos para o segundo vídeo. Amém?